Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez para compartilhar com você aquilo que Deus tem colocado no meu coração. E eu quero começar orando pela sua vida. Eu queria que você fechasse seus olhos aí onde você está, se você puder, e se unisse comigo nessa oração. Amém? Pai querido e amado, nós queremos te agradecer e te louvar por mais esse novo dia que o Senhor nos dá. Mais um dia vai se findando e a gente pode estar aqui diante da tua presença para te agradecer pelo teu cuidado conosco, pela proteção do Senhor na nossa casa, na nossa vida. E nesse momento em especial eu quero te apresentar cada vida que está neste momento assistindo, Senhor, esse vídeo. Que o Senhor vá de encontro a essa vida, a esta casa, a esta família de uma forma especial. Deus, em nome de Jesus, eu quero em nome de Jesus unir a minha fé com a dela e repreender agora todo espírito de medo, todo espírito contrário ao teu e te pedir que o Senhor tenha liberdade, Senhor, liberdade para fluir no nosso meio. Fala conosco, Espírito Santo. Nós te pedimos isso, purifica os nossos corações, purifica as nossas mentes neste momento, para que a tua palavra venha achar guarita em nossos corações, Pai. Nós te pedimos isso, Pai, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? O que eu queria falar com vocês um pouquinho hoje está lá em Colossenses capítulo 2, no versículo 12, que diz assim: vocês são o povo de Deus. Ele os amou e os escolheu para serem dele. Portanto, vista-se de misericórdia, de bondade, de humildade, de delicadeza e de paciência. Amém? É interessante essa palavra porque ela começa dizendo que nós somos escolhidos por Deus. E eu conversando aqui com as meninas no culto de hoje, a gente conversou sobre muitas vezes nós estarmos em um grupo de amigos onde será dividido por equipes e então uma pessoa chega e quer muito participar daquela equipe e tá ali para ser escolhida, mas ela olha para a direita, vê que tem uma pessoa mais capaz do que ela olha para a esquerda, vê uma outra pessoa muito mais desembolada, muito mais desejada do que ela, e ela se sente assim, parece que ninguém vai me escolher. E de repente aquela pessoa olha para ela e diz assim: eu escolho você. E ela fica surpresa, porque na verdade ela queria muito, mas tinha certeza que não seria escolhida. Tamanho a potencialidade das pessoas que estavam ao lado dela. E eu imagino que essa pessoa fica muito feliz, né? A mesma coisa acontece em cada momento da nossa vida, a gente percebe que nós fomos escolhidas para algo que a gente deseja muito. Então, o nosso coração se enche de gratidão, se enche de alegria. E a Bíblia fala que Deus te escolheu. Ele te amou e te escolheu. E muitas vezes a gente não comemora essa escolha, como a gente comemora outras escolhas que fazem por nós em outros grupos, em outros lugares, em outras situações. E na verdade nós precisamos abrir os nossos olhos para entender a importância, o valor de ser escolhido pelo Senhor. Porque não fomos nós que escolhemos Ele. A Bíblia fala, não foi vós que me escolheu, mas foi eu que escolhi a cada um de vocês. Então nós precisamos compreender que nós fomos escolhidos por Deus. E não porque Ele olhou para nós e viu uma capacidade, uma potência, não. Ele olhou para nós, nos amou, como a gente acabou de ler, e nos escolheu. E nós precisamos festejar essa escolha. Nós precisamos entender essa escolha. E quando eu falo em entender essa escolha, eu me lembro de Paulo. Porque Paulo, segundo a Bíblia, quando você vai ler a história dele lá em Atos 9, ele era um perseguidor do povo de Deus. E uma certa vez ele estava indo para Damasco para ir atrás do povo de Deus, para perseguir o povo de Deus. E no caminho, uma luz forte veio sobre ele e ele ouviu uma voz que disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele respondeu: quem és tu, Senhor? E ele falou: sou Jesus, a quem tu persegue. E Jesus deu um comando a Paulo para ele ir para uma determinada casa, em uma determinada rua e aguardasse lá. E quando Paulo foi se levantar para ir, ele percebeu que estava cego.
completamente cego. E a Bíblia fala que os amigos dele que estavam com ele levou a ele até aquela casa. Só que enquanto Paulo estava ali orando, conhecendo a Jesus, conversando com Jesus, ele teve uma visão. E Jesus também foi lá, diante de um outro servo dele chamado Ananias, e disse assim: Ananias, vai lá, em tal endereço, em tal casa, e procura Saulo, porque ele teve uma visão contigo. E você vai orar por ele, e ele vai ser curado da sua cegueira. E Ananias, quando ouviu aquele nome Saulo, disse: Senhor, Saulo? Não é ele que anda perseguindo o teu povo? Não é ele que veio para aqui para a cidade para perseguir o teu povo? E Jesus disse: vai, porque eu escolhi Paulo para falar de mim entre os gentios. E o interessante é que Paulo entendeu o valor de ser escolhido por Deus. A gente muitas vezes não entende, não dá valor a ser escolhido por Deus, mas Paulo entendeu. E ele abandonou tudo simplesmente para viver em função de ser escolhido por Deus. E eu vou te dizer, não foi fácil. A Bíblia fala que Paulo foi apedrejado, foi preso, sofreu perseguições, sofreu várias coisas. Mas sabe o que eu acho mais interessante nisso tudo? Que nada disso foi o suficiente para ele abandonar Jesus, porque ele entendia quem o escolheu e para que o escolheu. Ele entendia que tinha algo maior do que tudo aquilo que ele estava vivendo, separado, reservado para a vida dele. E nós precisamos entender isso. Porque hoje em dia, quando nós decidimos servir a Cristo, e eu não estou falando de uma religião, não estou falando de uma igreja, um templo, eu falo de entregar a nossa vida a Cristo, a gente só quer bonança. E quando as coisas ruins começam a acontecer, muitas vezes a gente abandona o barco, a gente abandona a fé. Mas Paulo não desistiu, porque ele entendeu o valor, a importância de ser escolhido por Deus. E o meu desejo é que você, que eu, nós venhamos compreender o valor de ser escolhido por Deus para pertencer a Ele. E que diante das lutas, diante das adversidades, diante dos problemas, das rejeições da vida, nós venhamos entender: eu já sou escolhida. Eu não preciso que ninguém mais me escolha, porque eu já fui escolhida pelo Senhor. Então, o que eu te peço nesse momento é que os teus olhos, o teu coração se abra para compreender que você é amado por Deus. Você foi chamado e escolhido pelo Senhor para um propósito. Então, em nome de Jesus, festeje isso, se alegre com isso. E quando as perseguições vierem, e quando as lutas vierem, permaneça firme, consciente daquele que te chamou e te escolheu para ser dele. E a Bíblia fala, sabe o quê? Que aquele que é de Deus, escolhido de Deus, o maligno não pode tocar. Você é um protegido pelo Senhor. Você é um amado pelo Senhor, uma escolhida do Senhor. Então, comemore, festeje, muito mais do que passar em um vestibular, muito mais do que passar na OAB, muito mais do que qualquer outra coisa que pareça encher o seu coração de alegria. Entenda, você foi chamado e escolhido, amado pelo Senhor para povoar os céus, para fazer parte do seu reino. Ele te transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Ele te faz participante do reino dele. Ele quer contar com você. Ele quer que você entenda o valor da sua existência. Você não existe por um acaso. Você existe por um propósito. Porque Deus te amou e te escolheu desde o ventre da tua mãe para que você seja próspero, para que você prospere naquilo que Ele está colocando no teu coração. Então se renda a Ele e peça a Ele: me faz compreender, Senhor, o valor desse chamado, dessa escolha do Senhor por mim. E não faça pouco caso dessa escolha. Não faça. Se você ainda não consegue entender a dimensão dessa escolha, eu te convido a ler a Bíblia. Eu te convido a mergulhar nas letras desse livro tão poderoso, que tem o poder de abrir os nossos olhos para entender quem somos por estarmos unidos a Cristo e o que Ele espera de nós. Amém? Eu vou orar por você. Pai querido e amado, nós queremos te agradecer pelo privilégio de sermos escolhidos por Ti e para Ti. Deus, que cada uma dessas mulheres, dessas pessoas que estão ouvindo agora essa palavra, possa receber uma revelação da verdadeira
do verdadeiro poder que é pertencer ao Deus de amor, ser escolhido pelo Senhor, ter o seu nome escrito no livro da vida. E aí onde ele esteja, eles possam ser cheios da alegria de pertencer a Ti, Pai. Enche esse coração, Senhor, de convicção de que o Senhor a ama e por isso a escolheu. Pai, em nome de Jesus, que a vida dela, Senhor, seja uma bênção, que a casa dessa pessoa seja uma bênção, que a família dessas pessoas seja uma bênção, mas que acima de tudo ela festeje, ela se alegre por entender que o maior de todos, que o maior dos maiores, o Deus Todo-Poderoso, a amou e a escolheu para ser sua. Eu te peço isso, Pai, e te agradeço em nome de Jesus. Amém. E que Deus te abençoe. Amém?